nome da Abrage, eu gostaria de agradecer a presença de todas e todos nesta mesa, uma mesa de encerramento desses 2 dias de congresso. Não sei a opinião de vocês, depois vocês me contam, mas a nossa aqui foi de que foi um sucesso, que foi o resultado de um trabalho de muitos meses para fazer esse encontro presencial, esse momento em que a gente possa trocar ideias, né, ter acesso a conhecimentos, técnicas novas. Então, é o resultado de um trabalho muito grande. E quando a gente estava já bastante adiantado com a organização do congresso, aconteceu um fato muito triste, né, muito marcante para a história do jornalismo e para a história do Brasil, e não tinha como a gente não tratar desse assunto num congresso da Abrage, a Abrage que surgiu, como vocês viram ontem, né, em função dessa necessidade de a gente falar da cobertura jornalística a partir da morte do Tim Lopes. E, infelizmente, 20 anos depois, a gente está aqui num congresso falando da morte do Dom Phillips e do Bruno Pereira, né? Mas a gente quer falar deles, falar de outros jornalistas, falar do jornalismo na Amazônia, falar do jornalismo no Brasil, a dificuldade de falar do jornalismo do Brasil hoje, e também olhar para frente, o que vai acontecer daqui para frente, tá? Mas, nesse primeiro momento, eu gostaria de convidar todas e todos a assistirem um pequeno vídeo que a gente fez em homenagem aos jornalistas que morreram nos últimos 12 meses.
Então, fica a nossa homenagem a eles, ao trabalho dessas profissionais e desses profissionais que nos deixaram nesses últimos 12 meses. Ontem a gente teve a perda do Jô Soares, né, conhecido por ser um entrevistador e que deu voz a tantos jornalistas também, entrevistando tantos jornalistas, né? Fica a nossa homenagem da Abrage. A gente mostrou aqui né, o Dom Phillips, jornalista britânico, dentro do trabalho da Abrage, a gente tem um dos projetos chamado Projeto Tim Lopes, que, como a Angelina falou ontem no vídeo dela de agradecimento, né, ela é coordenadora desse projeto. Dentro da Abrage, a gente tem também essa lógica de que você nunca vai conseguir calar um jornalista, né? Então, parte do nosso trabalho é continuar o trabalho de outros jornalistas que foram interrompidos por uma série de motivos, né? E nesse Brasil que a gente está vivendo, infelizmente, isso tem sido mais comum. A gente, dentro desse projeto, já teve 5 casos de jornalistas em que a gente foi até o local, né, jornalistas assassinados, que a gente foi até o local, acompanhou as investigações e, em algumas circunstâncias, continuou a investigação que esse jornalista estava fazendo, né? Um desses casos foi este ano, em 2022, antes do caso Dom Phillips, né? Então, jornalistas morrem no Brasil, sim, né? E a gente precisa falar disso. E quando chegou para a gente a informação de que o Dom estava desaparecido, junto com o Bruno, a gente começou um processo de mobilização e, assim que possível, a gente mandou uma equipe do Projeto Tim Lopes para a Atalaia, né? E eu queria mostrar rapidamente para vocês um pequeno vídeo também do Sérgio Ramalho contando como foi esse trabalho lá em Atalaia. Oi, gente. Meu nome é Sérgio. Não entrou, Elô. A imagem está congelada. Oi, gente. Meu nome é Sérgio Ramalho, eu sou jornalista investigativo independente. No dia 20 de junho passado, eu e o videomaker Pedro Prado desembarcamos em Manaus a convite do programa Tim Lopes da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. O nosso objetivo era acompanhar um pouco das buscas e do trabalho de investigação que vinha sendo feito em Atalaia do Norte, na tentativa de descobrir o paradeiro do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. Nós chegamos em Manaus no dia 20, a Polícia Federal tinha encontrado o que seriam despojos, como eles identificaram, como eles disseram, de 2 corpos em meio à mata próxima daquela região ali, onde eles desapareceram, no dia 5 de junho passado. Bom, eu e o Pedro, quando nós chegamos à Atalaia do Norte, acho que é legal explicar um pouquinho do que é a Atalaia do Norte, até para contextualizar, né? Então, de Manaus, que é a capital do Amazonas, até a Atalaia do Norte, são 1.000 quilômetros a distância, né? Isso pode ser feito por embarcações ou de avião. Nós fomos de avião, você tem que ir a Tabatinga, e de Tabatinga é necessário pegar uma embarcação, que eles chamam de catraia, e essa embarcação nos leva a Benjamin Constant. Benjamin Constant é a cidade mais próxima de Atalaia do Norte, é onde vivem cerca de 20.000 pessoas. E aí, quando eu falo em 20.000 pessoas, eu estou contabilizando também em torno de pouco mais de 6.000 indígenas identificados, né, que vivem no Vale do Javari, que é a terra indígena do Vale do Javari. As dificuldades naquela região são imensas, né? A gente está falando de você fazer um trabalho de investigação numa área isolada, completamente isolada, em que a grande, enorme dificuldade logo de cara é a comunicação. A internet funciona muito mal naquela região, com alguns poucos lugares em que você consegue algum sinal. Mesmo assim, para mandar um vídeo é muito difícil. Eles foram caçados, pode-se dizer? Sim. Você Sim. teria dúvida disso, não? Não. Foram perseguidos e mortos.
Então, aparentemente ele vem sendo perseguido naquele ponto na volta. Ele não viu, porque quem pilota barco não olha para trás. Foi atingido e aí ele entrou aí, né? Porque isso aqui estava submerso. Essa altura aqui estava submersa. A vegetação estava fechada, você pode ver, então ele entrou aí, ó. Até encostar lá no... Por quê? Porque para quem pilota barco, que você vem, a corrente é descendo o rio. Você nunca estaciona descendo o rio. Você vai estacionar, você vai fazer a volta e você vem contra a corrente para a própria corrente frear a embarcação e encostar. Então aqui aí os indígenas viram essa coisa, fizeram toda a imaginação da forma como foi o impacto, as uranas, como foi batida, então eles identificaram esse lugar e fizeram. Então a partir desse ponto que tudo começou a ser desvendado. Aí o que acontece? Viemos vasculhando terra e encontraram lá o cavado. Aí aciona a polícia, alguma coisa. Ninguém cava à toa isso aí. Entendeu? Não foi cavado à toa. Principalmente esse local. Então quem encontrou esse local foi os Canamari. O homem branco sozinho não ia chegar aqui não. Pois é, foi aqui que ela foi puxada. Na imagem lá da TV, não sei se vocês viram. É aqui. Tinha uma assinatura ali só do projeto, Tim Lopes, né, porque faz parte da divulgação que a gente tem feito no nosso site, também com os veículos parceiros. A gente tem cedido material para alguns veículos. Hoje, inclusive, a gente teve uma situação que foi a prisão de mais 4 pessoas nessa investigação. Está lá no nosso site a matéria, né, uma questão do dia aí que a gente, mesmo com o Congresso rodando, a gente continua acompanhando esse caso, né? E a gente acredita que esse caso, embora ele toque diretamente a nossa profissão, o jornalismo, que a gente não pode estar sozinho e sozinhas nessa defesa. Então, a gente, para esse momento, nessa situação, a gente escreveu um texto que a gente vai encaminhar para várias instituições brasileiras. Semana que vem eu vou estar em Brasília, inclusive vou entregar pessoalmente alguns desses textos para várias instituições brasileiras. E para nessa união, né, nesse momento de forças, todo mundo junto, a gente convidou algumas instituições, algumas entidades de apoio ao trabalho da imprensa, entidades de imprensa ou de apoio ao trabalho da imprensa, para estar com a gente nesse documento. As entidades que eu vou chamar aqui rapidamente são... Só um pouquinho, abrir aqui, galera. A FENAGE, o representante da FENAGE está aí? Lá, obrigada. Intervozes. Você consegue vir? É a Olivia, né? Instituto Vladimir Herzog, que não conseguiu mandar representante. A JOR, a Natália. O Torna Voz, com a Charlene. O Instituto Palavra Aberta, Saula. E o Repórteres Sem Fronteiras, com a Daiane. Então, a gente fez essa carta, né, para falar da importância da imprensa. É uma carta curtinha, então eu vou ler. Instituições brasileiras devem defender o jornalismo em tempos de ataque à democracia. Pilar do Estado Democrático de Direito, a imprensa independente está sob ameaça no Brasil. O clima de ódio e ataques transbordou para o dia a dia do trabalho de jornalistas, cuja função exige permanente questionamento, investigação e cotejamento de dados, informações e fontes. O trabalho jornalístico responsável e ético é um dos marcos de uma sociedade democrática. O assassinato do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira é o mais trágico episódio de uma tendência que vem se acentuando nos últimos anos. Os números mostram o crescimento dos casos de violência contra a imprensa. Segundo o relatório da Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, no ano passado, de 430 ataques registrados, 147, um em cada 3, foram proferidos diretamente pelo presidente da República. O ano de 2021 bateu o recorde da série histórica.
com 453 episódios violentos contra jornalistas. Em 2022, a infâmia das mortes de Dom e Bruno na Amazônia, enquanto trabalhavam, foi acompanhada de um crescimento de 26,9% nos ataques a jornalistas, sendo que o tipo de agressão envolvendo violência física, atentados e ameaças explícitas aumentou 80%, segundo dados da Abrage, no primeiro quadrimestre. Trata-se de sintoma de doença grave em que a hostilidade contra trabalhadores e veículos de comunicação vem se tornando uma rotina cada vez mais preocupante, perpetrada por um grupo disperso de agentes obscurantistas que desconhecem ou simplesmente ignoram os limites estabelecidos pela lei. A situação em nada coaduna com marcos conquistados a duras penas no Brasil e que tem, na Constituição de 88, um arcabouço seguro e, no trabalho da imprensa, uma retaguarda fundamental para a democracia. Esta carta, endossada por entidades que apoiam o jornalismo, está sendo divulgada durante o Congresso da Abrage, associação que surgiu há 20 anos como uma reação à morte bárbara do jornalista Tim Lopes, assassinado por traficantes no Rio de Janeiro. O cenário que se desenhou nos últimos anos, não só no Brasil, e o que ora se desenha no país, fazem de 2022 um ano que demanda vigor pela luta democrática e contra a violência. Não existe liberdade sem democracia, sem respeito às regras, aos fatos e às pessoas. Não existe liberdade que justifique assassinar ninguém. Mais de 300 anos após as ideias iluministas começarem a moldar a sociedade atual, avançamos no século XXI, obrigados a defender não só a lisura física dos seres humanos, como também as instituições que asseguram as liberdades de expressão e de imprensa. Aos trancos, a humanidade gerou respostas aos imensos males causados ao mundo por guerras, ditaduras e intolerâncias. Foram criadas inúmeras instituições destinadas a contrabalancear as intermináveis e eternas diferenças existentes em quaisquer agrupamentos, povos, países, governos e organizações. Cabe à sociedade civil brasileira evitar que avanços significativos do país sejam solapados ao ponto do retrocesso. Disso depende nosso futuro como nação plural, justa e igualitária. Assinam o texto a Abrage, Associação AJOR, de Jornalismo Digital, Instituto Palavra Aberta, Instituto Vladimir Herzog, Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, Repórteres Sem Fronteiras e Torna a Voz. Muito obrigada por estar com a gente. Como chegamos aqui? Os casos Dom e Bruno são significantes, são simbólicos do momento que a gente vive. A gente teve uma versão online do Congresso, nos dias 3 e 4, em que a gente também teve uma mesa para discutir os desafios de cobrir a Amazônia e os desafios atuais no jornalismo brasileiro. E a gente tem feito um esforço muito grande para a gente ter uma representação, vozes plurais diferentes falando sobre diversos assuntos. Nessa mesa online, a gente teve o Vinícius, por exemplo, que é correspondente da Folha, recentemente chegou a Manaus para ser correspondente da Folha, cobriu para a Folha primeiro as buscas e depois as investigações com relação aos assassinatos. A gente teve o Fábio Pontes, que é um jornalista da Amazônia, que contou a perspectiva de um jornalista local da Amazônia. E a gente teve o Andrew Fishman, que foi editor do Dom, teve um contato muito próximo com o Dom ao longo da vida, amigo pessoal, que contou um pouco da carreira do Dom, um pouco de como ele era como pessoa e por que ele se importava com as pessoas. Tem uma fala do Andrew nesse vídeo, eu recomendo. Vocês vão poder ver o material do Congresso online até o dia 7 de setembro, fica disponível para ver o material. E o Andrew faz um depoimento dizendo que as pessoas que mataram Dom e Bruno não sabiam que eles estavam ali, na verdade, para defendê-los. Que, na verdade, eles eram pessoas, trabalhadores, profissionais, que estavam ali em prol das comunidades, do lado fraco da corda, como a gente chama. Bom, nesta mesa de encerramento, a gente também buscou essa diversidade, buscou ouvir pessoas com perspectivas diferentes, histórias de vida diferentes, carreiras diferentes.
vou ler aqui rapidamente as bios. São bem curtinhas, gente. Mais curtinhas que a carta, prometo. O Gabriel de Abreu. Ops, saiu aqui, peraí. Tem um desconto. Aqui. Vou começar aqui da Elaíse, então. Elaíse Farias, né, cofundadora da agência Amazônia Real, foi, inclusive, nossa homenageada no congresso do ano passado, né, uma honra para a gente. Ela é referência em reportagens sobre povos originários, populações tradicionais, denúncias de violação de direitos territoriais e direitos humanos e violências socioambientais. É formada em jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas. Né? Aí temos, ao meio, a Eliane Brum, escritora, jornalista e documentarista, baseada em Altamira, na Amazônia, desde 2017, é freelancer, realizando reportagens de longo prazo sobre atingidos pela hidrelétrica de Belo Monte, e sobre as periferias urbanas de São Paulo. É colunista do jornal El País, publicando em português e espanhol, e colaboradora do The Guardian, New York Times e outros. É também autora de 7 livros no Brasil, 6 deles de não ficção e um romance. No último, Brasil Construtor de Ruínas, escreveu sobre as 2 últimas décadas de Lula e Bolsonaro. Como repórter, ganhou mais de 40 prêmios e distinções no Brasil e no exterior. Também recebeu o Prêmio Jabuti de melhor livro de reportagens em 2007, além de outros prêmios literários. Seu documentário de estreia, Uma História Severina, recebeu 17 prêmios no Brasil e no exterior. Está faltando aqui o Banzeiro, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, que é o livro mais recente da Eliane. E Gabriel. Gabriel é jornalista e editor executivo da revista Cenário, de Manaus. Foi repórter e produtor na TV Cultura do Amazonas e assistente de produção na TV A Crítica. Trabalha em Boa Vista, Roraima. Atuou em coberturas importantes, como a crise do oxigênio durante a pandemia de Covid-19, a invasão de garimpeiros na região do Rio Madeira e da terra indígena Yanomami. Também cobriu o assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira. A gente combinou uma ordem aqui, então eu vou começar com a Eliane. Eliane, acabei de falar do seu livro, né, O Banzeiro, e no livro você coloca, primeiro, o quanto o seu corpo se transformou a partir do seu contato com a Amazônia. Você conta que você ia para a Amazônia, voltava para São Paulo e sentia um estranhamento, e que, aos poucos, você foi sendo invadida, tomada pela Amazônia. Né? Mas você defende que o seu livro é um livro de luta. Por que a gente chegou ao ponto de ter que lutar pela Amazônia? Boa tarde. Acho que a gente está aqui, né, entre, como diz a dona Haraway, entre o terror e a alegria. Né, a alegria de estar junto, né, ainda numa pandemia, e o terror de tudo que a gente está vivendo, e que é representada pelo assassinato, pela execução do Bruno Pereira e do Dom Phillips. Eu fiquei olhando aqui, Kátia, esse vídeo, e ele me remeteu a uma outra cena, o vídeo dos jornalistas que a gente perdeu, e que a maioria deles, né, nesse caso, perdeu por mortes ou de doenças, mas a maioria não foi assassinado. Isso me lembrou uma cena que a gente vive lá em Anapu, né, que é na região perto de Altamira, que é no dia 12 de fevereiro de cada ano, é o assassinato, o aniversário da morte da Dorothy Stang. E sempre tem uma cerimônia junto ao túmulo dela. Ela foi assassinada com 6 tiros em 2005. E ele só se faz uma cruz. E nessa cruz tem o nome de todos os mortos. E a cada ano, os nomes nessa cruz aumentam. E a maioria desses nomes que são assassinados são desconhecidos do Brasil. E é sempre uma angústia e uma tensão, porque a gente que está lá, a gente não sabe quais daqueles que estão olhando para a cruz que terão os nomes na cruz no ano seguinte. E todo ano acontece isso. Todo ano, alguns daqueles que estão olhando para a cruz, vivos, eles já estão com o nome na cruz no ano seguinte.
E é assim, ano após ano, e piorando, e nada acontece. Para que as pessoas não... Essa transmutação de gente viva para nomes numa cruz, nomes de mortos assassinados. E a única que ali é conhecida do Brasil é a Dorothy Stang. Mas tem uma trilha de cadáveres anônimos. Então, acho que é importante a gente... eu escrevi, outras pessoas escreveram, quando o Dom e o Bruno foram assassinados, de que eles são vítimas de guerra. E quando a gente diz que eles são vítimas de guerra, a gente não está usando uma expressão retórica. A gente é jornalista. A gente tem que ser muito sério com as palavras. As palavras, a gente vive num momento de crise de palavra, de rompimento da linguagem no Brasil. E a gente tem o dever de usar as palavras muito bem. Então, quando a gente chama de guerra, é porque é guerra mesmo. A gente está numa guerra. E a gente tem que cobrir como uma guerra. A gente tem que entender isso como uma guerra. Os jovens repórteres, eu sei que aqui tem muitos, eles serão, se eles forem bons, se eles entenderem o que estão vivendo, eles serão repórteres de guerra. Nós aqui, nós somos repórteres de guerra. E essa guerra é uma guerra que a gente está perdendo. Essa guerra é um massacre. E a maioria dos mortos são anônimos. Esse ano abriu com a morte do Zé do Lago, da mulher dele, de uma filha, assassinados. E nada aconteceu, não teve esse movimento. A maioria dos mortos são anônimos. Nesses últimos anos, as casas das pessoas têm sido queimadas. Casas dos indígenas, casas de ribeirinhos, casas de quilombolas, casas de camponeses. Na semana em que o Dom e o Bruno desapareceram, eu fiquei numa angústia enorme, porque eu era acordada por outras coisas acontecendo, por pessoas que tinham tido as casas incendiadas, pessoas que tinham tido as casas, que tinham sofrido atentados, porque a guerra ela é constante. E é muito importante que a gente entenda isso. Eu acho que como a gente chegou até aqui, por um longo caminho que dá para ficar horas falando, mas a gente chegou até aqui porque, claro, que a colonização da Amazônia ela é de muitos séculos, e teve Getúlio, enfim, mas quando a gente chega na ditadura empresarial de 64, é que se tem uma produção de imaginário, de propaganda sobre a Amazônia como um corpo para violação, um corpo para exploração, um corpo para estupro. E aí, o terra sem homens para homens sem terra, um dos slogans da ditadura, o deserto verde, o deserto humano, ou seja, aqueles povos que vivem há milênios, os povos originários, eles não só vivem na Amazônia há milênios, seus ancestrais, como plantaram parte da própria floresta. Eles não eram ninguém, eles não eram considerados humanos. Esse imaginário, essa propaganda, essa criação, essa produção, essa grande fake news sobre a Amazônia, ela persistiu com a democratização do país. Mais ou menos, é preciso que a gente reconheça que todos os governos da redemocratização, todos, não mudaram esse olhar para a Amazônia. Continuaram indo para a Amazônia e olhando para os seus povos como corpos para violação, para extração, chamando natureza de recurso, para extração de recursos, para a violação dos corpos, o corpo da floresta, o corpo das pessoas. E aí a gente culmina nesse governo Bolsonaro, cujo principal projeto, isso eu venho escrevendo desde antes da eleição, é a abertura
escancarar a Amazônia para a exploração. Então, hoje a gente tem uma base do Bolsonaro. Hoje não é que o Estado, eu não entendo que o Estado está ausente na Amazônia, como se diz. O Estado está muito presente. O Estado está miliciarizado. O Estado o Bolsonaro governa. Ele governa para a destruição. Não tem nenhuma ausência na Amazônia. Então, está dominada a floresta. A maior parte da floresta é dominada por grileiros, por desmatadores, por garimpeiros. Isso está acontecendo agora. São 18 árvores que morrem por segundo. Isso não é banal. Uma árvore não é um indivíduo, uma árvore é a floresta interconectada. Então, a gente está numa guerra, a gente está... Esse contexto de guerra, ele entra num contexto maior, que é o momento que a gente vive. A gente está numa guerra climática. A gente está no momento mais grave da nossa trajetória como espécie nesse planeta. A gente está na 6ª extinção em massa de espécies, a gente está em colapso climático. E é nesse contexto que a gente tem que tudo o que está acontecendo na Amazônia é inserido. A guerra maior, a guerra do século XXI, não é a guerra da Ucrânia. É a guerra contra os enclaves da natureza, entre eles a maior floresta tropical do mundo. Uma guerra movida por uma minoria dominante, composta por bilionários, supermilionários e suas corporações e os governos a seu serviço. Uma guerra que é atravessada por gênero, por raça, por classe. É nesse contexto que o Bruno e o Dom são assassinados. E eu acho que é nesse contexto que a gente tem que fazer a nossa cobertura. Então, estamos em guerra. E estamos sendo massacrados. Então, a pergunta é o que é ser jornalista de guerra? Laíse, queria seguir nessa mesma toada, até porque a gente estava conversando um pouco antes, e você bem destacou que, como a própria Eliane falou, várias violências estão acontecendo, aconteceram violências antes deste caso, violências depois deste caso, e você tem uma perspectiva de quem está no território, a Eliane também, em Altamira, mas a Eliane está nesse processo de transição, embora tenha dito que já está amazônica. Como que é a perspectiva dessas violências que vêm sendo reiteradas, principalmente com relação aos povos originários? Obrigada, Kátia. Tá ok? Mais perto. Tá ok. Eu quero agradecer aqui o convite. Estou aqui um pouquinho nervosa, mas vamos lá falando aqui com toda a plateia. Então, eu sempre falo aqui, quando alguém me pergunta sobre o caso, o assassinato do Dom e do Bruno, que ele também ajudou a revelar um território que estava até então em total apagamento. A terra indígena Vale do Javari é um território que é a segunda maior terra indígena do país, depois da terra indígena Yanomami. É um território, como falou o colega, muito difícil de ser acessado. Quem esteve lá cobrindo, que foi muitos colegas jornalistas para lá nesse momento, viu como é a situação. Não tem internet, não tem um telefone básico, telefonia, mas aquilo que a Eliane falou e o que o Ailton Krenak, o grande líder indígena Ailton Krenak, sempre fala. Quem trabalha na Amazônia é correspondente de guerra. É isso que ele fala mesmo. Ele sempre vezes me parabeniza, assim, Laíse, parabéns, aniversário, é correspondente de guerra, minha guerreira da Amazônia. Inclusive, hoje de manhã alguém falou alguma coisa que para trabalhar na Amazônia tem que ser, eu não sei qual foi a palavra que ele usou, mas eu digo assim, tem que ser guerreiro.
Não é qualquer um que vai trabalhar lá. Não estou exagerando isso, né? Quando eu estive na terra indígena Vale do Javari em 2018, quando eu fui com as lideranças Canamari para as 2 aldeias, Massapé e Bananeira, que eu desci o rio Itaquaí naquele momento, eu mesmo sendo uma mulher, né, assim, meio, a gente enfrentou um dia de viagem, além da viagem de Manaus até todo esse roteiro que ele descreveu, realmente isso que acontece. Então ele chegou para mim e perguntou: Laís, tu és guerreira? Porque não é fácil, né, fazer uma viagem para lá, para aquela região. Só que, logicamente, que a gente não vai para uma região com aquele afã de desbravador, né? Porque essa é uma crítica que eu também faço muitas vezes quando algum jornalista quer ir para a Amazônia, como se fosse desbravar a Amazônia, né? Aquele conceito da descoberta da Amazônia, né? Que esse é um conceito, inclusive, que vem desde o início da chegada do colonizador, né? Da invasão. Você vai chegar na Amazônia com aquele pisando pesado, né? Como fala um antropólogo chamado Jorge Pozobon. Ele escreveu um livro chamado Vocês Brancos Não Têm Alma, que ele escreveu sobre o povo Macu, o povo Rúpida do Alto Rio Negro, onde ele diz assim: não se chegue nas terras indígenas pisando pesado, dizendo que você vai chegar, como é muita prática através do jornalista, né? Estou aqui para lhe ajudar. Mas alguém pergunta: mas vocês têm que perguntar, vocês querem ser ajudados? Eu vou dar visibilidade para vocês. Aí é bom perguntar, aí tem que perguntar: vocês querem isso mesmo? Então, existe toda uma mudança de olhar que tem que se ver para a Amazônia, também até a forma de chegar, né? Bom, mas falando sobre a terra indígena Vale do Javari, o que aconteceu foi preciso esse processo trágico para muitas pessoas conhecer a terra indígena Vale do Javari, né? Eu acompanho a história do Vale do Javari desde 2005, eu acho, né, quando eu trabalhava nos jornais locais de Manaus, e muitas vezes o jornal onde eu trabalhava não queria pagar uma passagem, porque é muito caro, é uma logística imensa para chegar lá, e nem todos os jornais, sobretudo os jornais da região norte, né, que muitos deles são, a maioria, na verdade, né, são submetidos a interesses econômicos e políticos e não vão querer dar espaço para um povo tão pequeno, né? Eu passei muito isso quando eu estava nos jornais locais de Manaus. Laís, lá vai querer Laís fazer matéria de índio, lá vai querer Laís fazer matéria de quilombola. Eu sempre enfrentava isso, né? Então, para chegar quando eu comecei a fazer matéria do Vale do Javari, já era apenas sobre o Vale do Javari, por exemplo, tem um problema sério que é de saúde, que lá eles sofrem muito de hepatite, e eu não vi até agora matéria sobre isso. Claro, né, teve o caso, né, do Dom, que acabou se sobressaindo toda essa situação, mas eu até me preocupei. Eu disse: será que os jornalistas vão continuar falando sobre o Vale do Javari? Será que depois, quando acabar essa repercussão global, né, em função até mesmo pela morte do próprio Dom, vão falar do Vale do Javari? Ou alguns indígenas que estão lá, eles estão ameaçados ainda. A gente acompanha alguns casos que estão ameaçados, pessoas que não têm nenhuma proteção. Eu recentemente entrevistei uma liderança chamada Corá Canamari, que é a principal liderança de lá, do povo Canamari, junto com outras lideranças, e ele me deu uma longa entrevista que eu achei até interessante, porque ele não falava muito assim, mas ele deu um exemplo de uma situação de garimpo muito forte que ali tem, porque até nem isso também tem tanta visibilidade. Tem uma aldeia chamada Jarinal, que fica no sul da terra indígena Vale do Javari, onde está tomada de garimpo. E ninguém fala da aldeia Jarinal, porque ali é um garimpo, as pessoas não sabem o que está acontecendo. Eu fiz uma matéria na qual eu falo, eles estavam denunciando que os garimpeiros misturaram água com gasolina para dar para o cacique, né, embebedaram o cacique, tentaram estuprar uma liderança, uma moça Canamari, e expulsaram o cacique, né, e esse Corá, essa liderança, esteve lá, falou comigo, pediu até para eu dar um recado para a imprensa. Ele falou: Laís, coloca aí, porque o líder do povo Tsorron de Apá, que é um povo de recente contato, ou seja, tem apenas 40 anos de contato, ele disse: se os garimpeiros aparecerem aqui, a gente vai flechar ele. Isso é muito forte, essa declaração. E ele me falou, durante a entrevista, ele me contando muitos casos da situação, é muito detalhado, eu até recomendaria que vocês lessem. E, no meio da entrevista, ele me falou sobre o assassinato de um Canamari. Ele falou assim: os garimpeiros estão aqui, esse índio Canamari, esse parente Canamari foi tentar expulsar o garimpeiro e ele foi assassinado a facadas. Aí eu disse: ué, o que aconteceu? Denunciaram? O que fizeram? Ninguém sabe. Até eu esqueci o nome dele, Pirá Canamari. Ele foi assassinado a facadas, mas alguém soube disso? Ninguém sabe. Assim como ele, existem outros
outros parentes Canamari, outros parentes indígenas que também estão sendo assassinados. E qual é o espaço que a imprensa, que a mídia está dando para esses grupos, para essas lideranças? Às vezes nem são lideranças, como, por exemplo, o povo Guarani Kaiowá. Tem quase toda semana tem um caso ali. Na Amazônia Real, por exemplo, a gente faz matéria sobre o Guarani Kaiowá, que fica no Mato Grosso do Sul, já não é dentro do contexto da sociopolítico do país, já não é Amazônia, né? Já não é mais Amazônia Legal, mas a gente está ali acompanhando. Então, qual é o papel do jornalista nesse caso, nessas violações? Cobrir essas violações. Às vezes são assuntos pesados. Ninguém gosta de assunto pesado, assunto trágico, ninguém que vai ler. Mas isso, a gente tem que fazer isso, esse é o nosso trabalho. Inclusive, na Amazônia também a gente acompanha muitos casos de grupos, não só indígenas, mas populações quilombolas são muito mais invisibilizadas ainda, né, Cícero? O Cícero, aqui, nosso repórter, é um repórter que está sempre acompanhando a situação dos quilombolas no Pará. Quem é que fala dos quilombolas? Na época da pandemia, nossa, o quilombola era o grupo mais invisibilizado entre os visibilizados até, né? Então, eu sempre gosto de incitar os repórteres. O que vocês estão fazendo? De que lado vocês estão? O que vocês querem fazer? O que vocês querem mostrar no trabalho de vocês? Vocês querem ir para a Amazônia mesmo, mas vocês querem cobrir essas populações? O que vocês vão fazer? Qual é a intenção? Qual é o espaço que vocês vão dar? Então, na Amazônia Real, por exemplo, eu acho que muitos conhecem aqui já nosso trabalho, a gente produz algumas... Posso dar alguns exemplos. A Eliane falou que a floresta já não existe, né, Eliane? Já acabou a floresta em muitas regiões, acabou a Amazônia. Você mencionou que não existe mais floresta em muitas áreas, né? Acho mais ou menos isso que você falou, né? Não, tem algumas áreas que a floresta já chegou. Já não tem. O Davi Yanomami, uma vez ele falou no passado, ele foi num evento acho que na França, ele disse: olha, não tem mais jeito, não. Acabou. O que tem que fazer agora é tentar salvar o que resta da humanidade. Ele é bem claro nisso, né? E a terra indígena Yanomami é uma terra que está totalmente dilapidada pelo garimpo, né? E esse é um garimpeiro que é uma atividade que tem uma conexão muito forte entre a estrutura de poder. Empresários, políticos, governantes de Roraima ou de áreas mais próximas, mas sobretudo Roraima. Então, quando a gente conta uma história do Yanomami, eu fico muito triste. Eu e a Kátia, né, Kátia? A gente fica muito abatida quando a gente sabe das histórias que acontecem. Ano passado, nós fizemos uma reportagem especial que durou 4 meses de investigação, junto com a Repórter Brasil, que se chama Ouro do Sangue Yanomami, né, onde a gente apontou toda a cadeia de atividade do ouro, né, que envolve políticos, empresários, empresas de joias, e hoje que até mesmo a própria loja de joias, né, a Gasté e tudo mais. É um profundo trabalho que nós fizemos junto com a Repórter Brasil. Nós mandamos uma repórter para sobrevoar aquela região. O piloto... A Kátia até comentou isso, lembrou isso hoje no evento na conversa com a Sônia Brides. O piloto, a certo momento, foi abordado por garimpeiros, perguntou com quem ele estava levando. Aí ele até mentiu, né? Ele disse que não era, que eram profissionais de saúde, não eram jornalistas, porque há casos em que eles atiram, os pilotos... Os garimpeiros atiram nos aviões, e a gente precisa ter cuidado também com isso quando a gente manda nossos repórteres. É aquilo que a Eliane fala e que o Ailton Krenak falou. Nosso trabalho é um trabalho de guerra ali naquela região. Isso, ao mesmo tempo, por exemplo, em Rondônia. Ano passado, um repórter, o Fábio Pontes, inclusive, que você mencionou, ele foi fazer uma matéria em Rondônia, e fazendo a pré-apuração, falando com as lideranças e alguns especialistas da Universidade Federal de Rondônia, eles me disseram... Laís, cuidado quando vocês vierem para cá, porque eles matam jornalistas. Se eles souberem que tem gente da Amazônia Real aqui, eles cuidado, porque nós vamos fazer uma matéria sobre a Resex Jaci-Paraná, que a Resex Jaci-Paraná, que é uma reserva extrativista, ela só tem um nome, ela não tem mais floresta, né? Ela tem apenas pecuária, fazenda, e está um processo também de avanço nas terras indígenas do povo caripuna e na RDS Guajará-Mirim. Então, Rondônia é um estado que já não tem mais nada, gente. Quando vocês querem ouvir falar do que acontece hoje de estrago na Amazônia,
emblemático a situação de Rondônia. E ali só tem, onde tem floresta é apenas onde tem terras indígenas, que também tem um processo sério de CAR, né, Cadastro Ambiental Rural, dentro de terras indígenas. Então, é realmente arriscado, lógico que a gente tem alguns protocolos e tudo, né? Então, eu gostaria, inclusive, de ler um trecho aqui, rapidinho aqui, que eu vou finalizar. Deu alguns exemplos, né, de outras áreas que também estão muito apagadas, como é a situação do povo Mura, que é o povo Mura eu acho um caso bem emblemático de como há uma desinformação muito grande, inclusive dos jornalistas, né, também na imprensa nacional. O povo Mura é uma terra indígena que fica no meio do estado do Amazonas e está muito pressionada pela proposta do projeto do potássio. Todo mundo sabe, né, que o Bolsonaro fica falando o tempo todo que tem que provar o PL do 191 porque tem que liberar o potássio dentro de uma terra indígena. E houve todo um discurso de que não, uma retórica, inclusive até mesmo de cientistas, de que não havia terra indígena naquela região, então, portanto, não é justificativa para liberar o PL 191. Mas, na verdade, existe uma terra indígena. Tem 2 territórios, que se chama Soares e Urucurituba, que está extremamente pressionada por esse projeto de potássio. E o povo Mura é um povo que poucas reportagens ainda foi feitas sobre eles, né? Há um total silenciamento. Então, eu vejo assim, ao mesmo tempo que se tem um grande foco em certas situações, há outras situações que não se fala, não está sob holofote. Por isso que na Amazônia tem sempre pauta, né? Então, eu gostaria de falar fazer aqui uma coisa até meio chatinha, mas eu vou ler, porque sobre o caso Bruno, que eu vou dizer assim, né? Os assassinatos do Bruno e do Dom foram reflexo de um contexto de estrutura de violência que persegue territórios da Amazônia e as populações que vivem neles há muito tempo. São territórios historicamente marcados pela violência dos massacres, epidemias, invasões, expulsões, violência não apenas físicas, mas também simbólicas, porque destrói saberes, conhecimentos. Se destrói um território de um povo isolado, ou um povo que não é isolado mesmo, mas um povo contactado, também se destrói cultura, se destrói uma língua. Então, parece novo, mas esse tema não é recente. Quando se fala de Amazônia e das práticas de exploração de madeira, grilagem, desmatamento, queimadas, é preciso resgatar que essa é uma atividade que opera com um modelo colonialista de desenvolvimento. Isso não é de agora. Isso é de 500 anos, desde quando chegou o invasor, o europeu invasor no nosso país, né, do que hoje é Brasil. Então, é um modelo de colonialista de desenvolvimento econômico que está em constante atualização. Hoje, quando tem uma atividade de mineração, é um projeto econômico de colonização. Então, está presente no agronegócio em Rondônia, o agronegócio que sempre está em propaganda, né, na televisão, falando que é bom. Está presente nos grandes projetos de atividade de garimpo, tanto na terra indígena Yanomami ou na terra indígena Munduruku, por exemplo. E eu gostaria até de mencionar que quem está aqui é a Beca Munduruku, que é uma filha de uma grande líder Munduruku, que é o Juarez Munduruku, a Beca. A Beca estava conversando comigo hoje e ela me disse uma coisa muito interessante, que Munduruku, eu já estive na terra indígena Munduruku também, Soré Muibu, e fizemos um sobrevoo em 2020 sobre a situação lá da mineração, e ela me disse hoje que em 2020 2 crianças de 1 ano morreram contaminadas por garimpo. Aí foi identificado que há o mercúrio, um excesso de mercúrio no sangue dele. Assim como a situação lá no Munduruku também está lá no Yanomami. Yanomami é algo tão escabroso que, quando eu faço alguma matéria, eu fico até nervosa, assim, sabe? Eu fico muito triste, porque os Yanomamis estão reféns do garimpeiro. E eu estava conversando, numa das matérias que eu fiz sobre esse caso, né, cobramos aquele caso da garota, da menina que foi estuprada, e depois a Polícia Civil tentou desqualificar a retórica, né, a justificativa a explicação do indígena. Aí eu conversando com uma parente, uma líder indígena, Maiau Caiapó, ela estava dizendo assim, isso que aí não sei se vocês viram, né, que a comunidade se deslocou, né, ela foi para outro lugar, né, e até hoje ainda é uma história mal explicada, né. Ela me disse assim, ela estava muito triste quando ela leu essa notícia, ela disse que parece quase o retorno da nossa história da chegada dos garimpeiros e colonizadores. Ela estava falando assim, né, expulsando do território e a gente tendo que se deslocar para outros lugares,
parece voltar ao passado. Passado, quando da chegada dos primeiros colonizadores, né? Época quando a maioria dos povos eram nômades, mas eles eram obrigados a sair também. Então, ela estava... Isso, para vocês... Uma simples notícia que acontece no Yanomami afeta toda a população indígena. Eles começam a recriar, relembrar como que era no passado. Assim como foi no caso do Vale do Javari, também acontece no Yanomami, com os indígenas do povo Caripuna, que é um povo muito pequeno lá em Rondônia. Então, eu acho que... E eu estou falando apenas dos povos indígenas, eu nem mencionei muitos povos quilombola, ou a situação dos refugiados, que também é muito séria, a situação lá dos refugiados venezuelanos, ou dos indígenas do Aral. Na verdade, a Amazônia Real é algo tão amplo que a gente aborda que a gente teria que juntar no centro de uma maloca e ficar uma noite todinha conversando sobre isso, né, sobre a Amazônia. Então, e é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Elaíse. Bom, Gabriel, a gente falou bastante sobre crimes sendo cometidos na Amazônia, né? Tanto a Eliane quanto a Elaíse falaram de desmatamento, falaram de narcotráfico, falaram de pesca, de outros crimes, e também se fala bastante nessa questão do avanço do garimpo, né? E você teve a oportunidade de fazer reportagens sobre essa questão do garimpo em territórios indígenas, em terras indígenas, em mais do que um estado da Amazônia. Como que como foi fazer essas reportagens? Como está essa questão do garimpo e como está essa questão do discurso, né? Porque a gente tem ouvido muito essa retórica, agora eu vou usar a palavra retórica mesmo, essa retórica de que os indígenas querem o garimpo, né? De que é um desejo dos indígenas. Como é que foi essa sua cobertura de garimpo? Primeiramente, boa tarde a todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui, fazendo parte desse congresso maravilhoso. Agradecer também a oportunidade que a empresa que eu trabalho me deu de conversar aqui com todos vocês. E agradecer a Kátia também, Eliane, Elaíse. Então, gente, a gente que está na Amazônia é um desafio diário, como a Eliane falou, a gente está vivendo uma guerra. E só quem vive na Amazônia sabe o que a gente está passando realmente. Viver naquela região não está sendo fácil. E cobrir essas questões é realmente temeroso, até para a gente que está lá. Porque a gente vai com a cara e com a coragem, não sabe se volta para casa para saber se a gente vai conseguir retornar para a nossa casa. A gente está falando da questão do garimpo, eu vou começar falando da história mais recente que vocês conheceram, mas essa bomba já está há muito tempo e ela explodiu agora, mas que a gente precisa, que nós, que somos jornalistas da Amazônia, estamos vivenciando há bastante tempo. E o que o pessoal aqui do Sudeste, Sul, precisam olhar com mais carinho para essa região. A gente já vive essa epidemia, eu converso com muitos especialistas, com ambientalistas, eles dizem que a Amazônia está invadida, tomada. Como a Elaíse falou, eu cobri de perto ano passado a invasão do garimpo na região do Rio Madeira, ali em Altazes. Gente, o sobrevoo do Greenpeace foi um dia depois da denúncia feita pelos moradores ali daquela região. Em seguida, o Greenpeace divulgou essa reportagem, eu fiz essa matéria para a TV Cultura aqui de São Paulo, sou repórter de rede de lá, a gente faz essas matérias de TV para cá, para São Paulo, e a gente mostra essa realidade. E aí, no dia seguinte, a gente conversou com a diretoria da empresa e a gente conversou com elas e falou para a nossa diretora, nós queremos ir em loco, saber aonde está, quem são essas pessoas. A gente marginaliza, a gente não conhece o outro lado, nós não conhecemos quem são os garimpeiros que estão ali, quem são essas pessoas, o que levaram elas a estarem ali. E no dia seguinte a gente viajou, Altazes fica a 126 quilômetros de Manaus, fica numa fronteira entre 3 estados, Nova Olinda do Norte, Borba. E nessa região, um dia depois de toda a repercussão nacional e internacional, a mídia foi muito em cima. Então, os garimpeiros, eles invadiram, subiram o rio para a região do Rio Madeira, em Rondônia, que já tem uma atividade de garimpo muito ativa na região de Rondônia, mas no Amazonas isso não é muito presente, por conta de toda a repercussão.
E lá a gente chegou em Rosarinho, que era a comunidade onde as pessoas estavam, e não tinha mais garimpeiro. Não tinha, eles foram embora. E aí começou uma zaga. Eu e a minha equipe, a gente precisou encontrar uma parte desse grupo que chegou para a gente dizendo que eles estavam em Borba. Uma parte desses garimpeiros estavam em Borba. Eram mais de 100 balsas. A Polícia Federal ainda não tinha chegado até lá. E muita gente... É incrível como a comunicação, hoje em dia, as mídias sociais, elas são importantes. E a gente chegou numa estrada de barro, onde uma parte da floresta amazônica tinha sido destruída e havia uma passagem que era muito difícil chegar até lá. O nosso cinegrafista tomou banho de lama, caiu, porque era de difícil acesso, realmente. E lá, quando a gente chegou, os garimpeiros viram a nossa câmera, eles ficaram com medo. E aí, naquele momento, eu pensei assim, falei para o pessoal, gente, e agora? Os caras viram a gente aqui, e a gente imagina que os garimpeiros são violentos, né? E um dos garimpeiros reconheceram um dos nossos repórteres. Ele já tinha encontrado esse grupo num determinado momento, mas só que ele não quis falar com a gente, ele não queria falar, porque ele achava que a gente era inimigo deles. E eu falei para eles, não, deixa a gente contar a história de vocês, deixa a gente ouvir o lado de vocês. Quem são vocês? O que trouxeram vocês para cá? Porque, gente, realmente, quando a gente fala que a Eliane falou, a Elaís falou, que quem patrocina isso não vai para esses locais. Não vai. Eles não vão. Quem está ali são aquelas pessoas que realmente precisam e não tem para onde, porque o Estado não dá condições para aquelas pessoas. Então, elas são atraídas pelo dinheiro que é dado a elas, sem mínimas condições, sem nenhuma condição. Viajar dentro de uma draga é muito louco, muito difícil, são condições péssimas. E lá a gente conseguiu conversar com uma família que estava lá. O rapaz era um professor, gente, concursado da prefeitura de Borba, de uma cidade no interior do Amazonas. O cara era professor de geografia, concursado. Ele disse que largou tudo para ir viver do garimpo, porque ele disse que, para ele, era mais vantajoso viver do garimpo do que viver como professor, como concursado, porque ele dizia que o garimpo dava mais dinheiro para ele do que ser professor. Quando eu perguntei dele, mas e a sua família? Ah, minha família, eu tenho... no interior do Amazonas, gente, as pessoas têm costume de ter bastante filho. Então, essa pessoa que eu conversei, ela tinha 5 filhos. Então, ele precisava sustentar 5 filhos. E não eram adultos de 18 anos, 12 anos. Era 10, era uma escadinha. Era 2, 3, 4, eram filhos, um atrás do outro. E, quando eu conversei com ele ali, ele me relatou o drama de que era estar ali, como ele era submetido. Gente, o trabalho em garimpo, para quem está submetido, é 24 horas, você não tem folga. É um revezamento. Eles dizem que revezam. Então, quando a gente chegou lá, a gente conversou com eles, e nesse dia E na hora que a gente estava fazendo uma entrevista com uma das pessoas na draga, lá na balsa, chegou a informação de que a Polícia Federal estava chegando na região onde a gente estava. E quando a Polícia Federal e o IBAMA reagiram a essa operação toda em novembro do ano passado, nessa operação Uiara, que está tendo várias fases, inclusive agora, recente, teve novamente essa fase, chegou a informação diretamente que a gente teve que parar a entrevista, sair da onde a gente estava, porque a Polícia Federal estava chegando e eles precisavam ir embora dali de onde eles estavam. E ontem, quem acompanha aqui o jornal percebeu que a Polícia Federal retornou nessa mesma área que eu estou falando e destruiu 25 balsas. Destruiu porque eles retornaram para lá, e é assim que acontece, gente. Infelizmente, os nossos órgãos ambientais eles estão sem poder próprio para fiscalizar. E as fiscalizações são vazias, elas só acontecem naquele período, determinado período, como a Elaise falou. O Dom e o Philips, quando que o Vale do Javari vai voltar novamente a virar notícia? Porque só esperou essa tragédia, a gente que está lá cobre diariamente isso, já sabe do como estar lá. Mas como os órgãos ambientais estão sem poder, estão vazios, não há
como fiscalizar, não tem como. E o nosso trabalho como jornalistas é mostrar isso, é trazer essa vivência, mostrar realmente como está lá. A gente falou também muito da questão dos Yanomamis, eu estou atuando agora em Roraima. Gente, contando para vocês um pouco dessa vivência lá em Roraima, é incrível como a sociedade... A Kátia me perguntou, mas, Gabriel, os indígenas estão defendendo? Não, gente. Eles não estão sendo ouvidos pelas nossas autoridades. Quem deveria proteger não protege, que é a FUNAI. E aí a gente não tem poder. E aí os garimpeiros invadem a terra indígena Yanomami. Gente, logo depois dessa tragédia do Dom e do Philips, eu conversei com diversas lideranças indígenas Yanomami e eu perguntei a eles a seguinte pergunta: vocês têm medo do que aconteceu na terra indígena Vale do Javari acontecer aqui na terra Yanomami? Ele falou, Gabriel, a gente tem medo diariamente disso, porque todos os dias, gente, é muito difícil, vocês não têm noção, mas toda semana morre uma criança no território Yanomami por conta da malária, da desnutrição que assola aquele povo. São mais de 20 mil garimpeiros, são mais de 20 mil indígenas que vivem naquela região. E lá, os garimpeiros tomaram aquela terra. E a gente tem notícias. Todos os dias eu recebo de lideranças em Yanomamis do transporte. A saúde em Yanomami é precária. Se vocês imaginassem, não tem o básico, gente. Não tem dipirona para tratar uma dor de cabeça ou uma febre rápida. Não tem isso na terra em Yanomami. É muito difícil. A gente conversa com as lideranças e eles relatam para a gente que não chega o básico. E quando a gente solicita a nota do Ministério da Saúde e do DICEI, que é a que cuida da Secretaria, da CESAI, eles dizem que tem remédio. E a gente manda as fotos comprovando que não tem remédio, não tem o básico, e eles mostram dizendo que enviam remédio para lá. E não tem, gente. Não tem, é uma realidade bem difícil. A gente falou também da terra indígena Munduruku, eu cubro também diretamente, a gente faz muita matéria, eu estou diretamente ligado a essas questões do garimpo, acompanhando mesmo isso tudo que a gente está vivendo. A Amazônia, gente, está toda tomada. Não é uma região, não é só a pesca ilegal lá no Vale do Javari, não é só o Yanomami, é todas as terras indígenas, todas, tudo. São vários povos. Se a gente falar aqui para vocês, são mais de 200 povos, e a gente não vai conseguir delimitar para vocês toda a situação que está acontecendo lá na Amazônia. Porque está sendo uma situação bastante complicada. A gente queria só para finalizar, a gente falou da questão do Dom e do Bruno. A Elaíse lembrou bem, a Eliane lembrou bem que esses dois são os casos que chocaram o mundo, viraram notícias, mas e os outros que são anônimos e não tiveram essa mesma repercussão? Gostaria muito de chamar a atenção para isso, porque diariamente a gente tem que lidar com isso, a gente tem que passar isso para vocês, mas são esses anônimos que a gente também quer lembrar, porque eles morreram porque eles defendem as florestas. A Eliane falou do caso do início do ano, realmente é uma família toda uma família que fazia um trabalho lá de quelônios na região ali do Xingu, e no outro dia a gente só recebeu a notícia de que uma família toda tinha sido desolada. Então, quem hoje, nós que estamos lá também, nós corremos esse risco, né? A gente está ali vivendo uma guerra, e essa guerra é constante. E o importante que eu quero também salientar, o importante é que a gente olhe com mais carinho para a Amazônia e valorize mesmo toda essa região que a gente tem, porque a Amazônia, gente, é fantástica, as naturezas naturais, tudo que tem ali é nosso, é patrimônio nosso. E a gente está lá para proteger, assim como os povos indígenas também. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar. Eu acho que é só importante fazer uma ponderação, né? Existem garimpeiros e garimpeiros, né? Você falou de alguns garimpeiros não violentos, mas a gente sabe que existem, sim, garimpeiros bastante violentos, bastante organizados, né? Isso já foi retratado em várias reportagens. Então, é importante também fazer... Como em várias áreas na vida existem pessoas não violentas atuando, às vezes, numa prática ilegal, como você colocou, e pessoas violentas, né? Eliane, eu queria retomar contigo.
você escolheu cobrir uma guerra, né? Você falou que é uma guerra e você escolheu ir para Altamira, né? Você ia para lá, voltava. Você foi tomada pelo banzeiro, que é o tal do redemoinho do rio, e o seu corpo foi se transmutando, como você disse, né? E você decidiu uma hora que era o caso de ir para lá, para morar para lá. Como é que foi esse processo essa decisão? Como é que está sendo cobrir Altamira, né? Belo Monte? Como é que está sendo esse processo de morar mesmo na Amazônia? Então, Kátia, eu escolhi onde eu ia lutar essa guerra, porque a guerra não é uma escolha, né? A guerra está. Eu acho que é isso que a gente precisa ter muito claro. A gente não tem a escolha de estar ou não estar em guerra quando existe uma guerra. E essa é parte, o fato da gente não, de grande parte do Brasil e também de grande parte da imprensa não entender isso, faz parte do que a gente está vivendo. A gente está num processo eleitoral nesse momento e a Amazônia deveria a Amazônia deveria estar no centro desse debate. A Amazônia deveria ser a coisa mais importante do debate político no Brasil, se a maioria estivesse entendendo o que está acontecendo. E não é. Eu acho que é preciso, né, o que me levou para Altamira foi escolher onde eu queria estar, em qual linha de frente eu queria estar. E eu escolhi estar nessa guerra que me coube, que coube a nós que estamos vivos nesse momento histórico. Eu escolhi essa linha de frente, porque, para mim, como para muita gente, é muito claro que, nesse momento que a gente vive, como, né, de crise climática e sexta extinção em massa de espécies, os centros do mundo não estão aqui em São Paulo, nem estão em Washington, nem estão em Brasília, não estão em Beijing. Os verdadeiros centros do mundo, onde está o nosso presente e o nosso futuro são decididos, são os enclaves de natureza, são as florestas tropicais, são os oceanos. Né? E é aí onde está a guerra. Né? Me parece uma obviedade que o Brasil, hoje, é a periferia da Amazônia. Né? E que isso não seja entendido e não seja debatido me causa bastante espanto. Né? Qual é a relevância desse país hoje, se não é por abrigar ou desabrigar no seu território 60% da maior floresta tropical do mundo, da qual depende o enfrentamento da crise climática. Quer dizer, sem a Amazônia em pé, a gente não tem, a nossa espécie e várias outras não tem como enfrentar o superaquecimento global. Então, essa é a importância do Brasil hoje no cenário planetário. O Brasil é a periferia da Amazônia. Então, é isso que deveria estar no centro do debate. Eu acho que a gente precisa entender, assim como a gente precisa entender que o centro de São Paulo não é o centro expandido. Assim como o centro não é a zona sul do Rio, nem é o plano piloto de Brasília. Os verdadeiros centros de resistência, onde se produz criatividade, onde se produz inovação, são as periferias, que são a maior parte desses territórios. São as favelas, são as periferias que estão resistindo. Se o Brasil é um país construído sobre corpos humanos, e isso que a gente chama de Estado de Brasil, é construído primeiro sobre os corpos dos indígenas, depois sobre os corpos dos negros escravizados, nós também somos um enorme exemplo de resistência dessas populações. Se a gente pensar que nos séculos XVI e XVII, mais de 90% da população originária foi dizimada,
que a primeira política pública de inclusão da população negra aconteceu mais de 100 anos da abolição formal da escravatura, e mesmo assim os negros são a maioria da população. Então eu vejo o futuro, eu vejo a luta travada, a guerra que a gente está travando, né, com esse necessário deslocamento de onde está a centralidade, né, dessa ponte entre os centros de resistência urbana e os centros de resistência floresta. É aí que está o nosso futuro, é aí que teve sempre a resistência do Brasil. Né, quando a Marielle Franco é assassinada, ela é a mulher que reivindica, né, encarna esse levante que está acontecendo, que é a mulher negra, né, lésbica, criada na maré, que ousa ocupar o centro e que é assassinada. Ela representa um levante que está acontecendo nesse país. O nosso futuro está aí. E eu acho que é assim que a gente também precisa ver essa guerra. Né? Então, e é isso que me leva para Altamira, por coerência. Porque se eu sou jornalista e eu defendo que a Amazônia é o centro do mundo, um dos centros do mundo, por que eu não estou na Amazônia? Né? Então, eu deixei a periferia, eu deixei São Paulo, né, o centro expandido de São Paulo, e vou morar em Altamira, vou morar na Amazônia, porque lá é a linha de frente que eu escolhi. E aí eu entendo o que, no ponto de vista pessoal, de como eu vou me transformando de várias maneiras, morar... Antes eu cubro a Amazônia há mais de 25 anos, eu sou jornalista há mais de 30, sou velha, cubro a Amazônia há mais de 25, e eu sempre ia e voltava. Eu não passava, Altamira, por exemplo, e as outras cidades da Amazônia, era só um ponto de partida para mim, para eu ir para a floresta. Quando eu passo a morar na cidade, eu acho que eu passo a ter uma experiência, eu começo a entender, eu começo a entender as cidades amazônicas como ruínas da floresta, que elas efetivamente são. E aqueles que são os pobres nas periferias, eles são aqueles que foram expulsos da floresta. Né? O pobre é esse genérico dos povos da floresta, dos vários povos da floresta que foram arrancados de sua identidade, aí viram esse genérico chamado pobre, que a gente trata como se fosse uma grande massa amorfa. Né? Então, são os restos, né? Os restos, aqueles que restam da floresta. Então, eu entendi que, sem olhar para as cidades amazônicas, a gente não consegue enfrentar o colapso climático, a gente não consegue enfrentar o que está acontecendo. E o que aconteceu comigo, pessoalmente, foi porque eu sempre cobri esses temas, eu sempre cobri as favelas, as periferias. Mas eu ia, por exemplo, morei 17 anos em São Paulo, eu ia para as favelas, ia para as periferias, cobria os horrores, as denúncias, mas voltava para a minha casa, no centro expandido. Então, apesar dessa ponte, desse ir e vir, eu voltava para a minha casa. O que acontece hoje, morando em Altamira, é que quem morre são os meus amigos. É que as violências, as pessoas ameaçadas, são as pessoas que estão ao redor de mim. Eu não moro mais no centro expandido. Né? Eu moro... As casas que são queimadas são... Quer dizer, um dos últimos atentados é o pai do meu afilhado. Então, as coisas passaram... Onde eu coloquei meu corpo mudou. O que acontece agora acontece ao meu redor. E isso também faz muita diferença. Isso muda bastante a perspectiva das coisas. Então, eu acho que aqui vocês têm, por exemplo, está hoje o Mitã Chipaya, que eu lá, Mitã Chipaya é um comunicador indígena, né, do povo Chipaya, que tem uma história
que teve que reconquistar sua identidade, e o Mitã pode falar com muito mais propriedade, muito mais legitimidade do que eu. Eu aconselho muito que vocês tenham essa oportunidade de estar aqui com ele, de ouvi-lo, né, nesse tempo que ainda temos de congresso. Na Terra do Meio, né, o povo do Mitã. A tia do Mitã é a Juma Chipá, é uma das maiores lideranças indígenas do Brasil, que anda com segurança. A Juma é ameaçada de morte, ela é desde a adolescência. Ela é a primeira cacica mulher do seu povo, né? Então, a gente tem essa oportunidade de ouvi-lo, né? Como ouvir a Beca Munduruku, que é um grande privilégio para todos vocês aqui. Então, é isso. Eu me perdi aqui. Foi ótimo. Elaíse, eu queria falar justamente sobre lideranças indígenas. A Amazônia Real fez uma cobertura do assassinato do Dom e do Bruno por uma perspectiva diferente e, em algum ponto, privilegiada, né? Enquanto a maior parte dos veículos que estavam indo para lá para tentar entender o que estava acontecendo, né? Vocês conhecem muito bem o território e tinham contatos. A cobertura de vocês era muito ouvindo não tanto as fontes oficiais, mas mais as lideranças indígenas, né? Como é que foi esse processo? Do caso do Bruno, então, quando surgiu esse caso, né, foi divulgado primeiramente o desaparecimento deles, né? Logicamente que a gente já entrou na matéria, e foi numa semana que eu estava em Washington, num evento lá, e eu acabei entrando, né? Fui com a intenção de participar do evento e ficar lá dedicada à conferência que eu ia participar, porque era um evento que estava até com a Eliane também, né, Eliane? E não deu jeito, né? A Amazônia ficou às avessas, né? Mudou tudo e a gente teve que cobrir. E a Amazônia, no primeiro dia, foi para cobrir. A primeira matéria que nós fizemos foi remotamente ainda, né? Que foi eu e o Fábio Pontes, que também fez a primeira matéria. E no segundo momento eu fiz o Nuno, que está aqui comigo, nossa grande equipe corajosa e guerreira da Amazônia Real, Nuno Cícero, Cátia Brasil, que eu gostaria de mencionar também. E fizemos a primeira matéria sobre o primeiro caso, a primeira abordagem que a gente deu, que foi sobre a emboscada, né? E foi uma fonte minha, né, que a gente tem, a Amazônia Real, a gente sempre privilegiou desde o início, não gosto nem dessa palavra privilegiou, porque isso é meio que algo muito até elitista, né? Mas a Amazônia Real sempre priorizou, na verdade, as populações indígenas, sobretudo as populações que raramente são colocadas como vozes prioritárias naquele espaço lead, sub-lead, meio lá no final, e tem sempre o indígena no finalzinho, né, comentando, fazendo um comentário para fazer um fecho, né, assim que geralmente a gente é ensinada, né, a gente coloca assim, eu vejo isso muito nas matérias, né, que coloca um especialista branco, um aliado branco e um indígena lá no final com uma frasezinha para dizer que ouviu um indígena. Aí isso tem sempre, né, sempre indígena ou negro ou qualquer outro grupo, né, coloca lá no final para dizer que tem diversidade, né? Aí coloca. Então, na Amazônia Real a gente sempre colocou, até porque as nossas principais fontes são nossas conexões sempre são com as lideranças. Quando a gente viaja para os territórios indígenas, sejam indígenas, quilombolas ou refugiados, sempre são essas populações que são os nossos contatos, nossas fontes principais. A gente sempre fala com eles. Então, quando a gente tem fonte, e também existe uma questão de confiabilidade, que é o básico de todo repórter, né? Todo jornalista, você tem que ter fonte, tem que conquistar uma fonte ao longo da sua carreira e tem que conseguir. Então, a gente fez a segunda matéria, né? A primeira matéria que fiz foi sobre a emboscada. Eu confiei plenamente na minha fonte naquele momento, que essa fonte, inclusive, é uma fonte que está extremamente ameaçada. Ela está ameaçada a tal ponto de ter que se refugiar lá na aldeia. É um caso que a gente está acompanhando, e eu, inclusive, pessoalmente acompanho. E esse é um exemplo bem emblemático, porque
depois dessa matéria, o grande repórter multimídia, Cícero Pedrosa, foi para lá. Cícero está sempre viajando. Nós fizemos uma matéria onde ele refez, né, toda a trajetória, né, ele foi até as comunidades, onde depois descobriu-se que eram realmente os assassinos. E a gente sabe, né, que essa investigação era cheia de... A gente percebe como jornalista, como pessoa de lá, como indígena, que há muito preconceito também na investigação. Por parte de todo o aparato institucional envolvendo polícia, Ministério Público, Justiça, a gente percebe isso em coisas, nuances muito sutis, que você, como jornalista que acompanha a situação lá de mais de perto, percebe, e muitas vezes outras pessoas não percebem. A gente percebe num documento, numa decisão judicial, numa denúncia, e a gente vai lá ler tudo detalhado, porque esse é o papel de todo jornalista, né? Tem umas coisas que são chatas naquele documento, mas a gente lê tudo, tem que ver, ler tudo, porque isso tudo envolve o processo de trabalho de apuração. Então, esse caso do Dom é muito interessante, porque ele não acabou, né? Você mesmo noticiou aí que hoje que foram presos essas pessoas, e essas pessoas já deveriam, na verdade, estar presas, elas já deveriam ter sido denunciadas, na verdade. Mas existe um processo todo de quê? De preconceito, de distanciamento desses aparatos institucionais. Existem outros problemas que muitas vezes vocês aqui não sabem. Por exemplo, o Ministério Público Federal, Procurador da República, eles vão para a região norte apenas para cumprir um período. A gente tem pouca sorte. Queria ter a sorte do pessoal que vai lá para Santarém, que tem uns procuradores que são bem combativos, né, que ficam ali. Mas a maioria não fica. Eles querem fazer o quê? Fazer a carreira deles lá e voltar para a região Nordeste. E existe um processo todo que eles não acompanham. É uma luta que a gente tem como jornalista, inclusive, naquela região, também de acompanhar todo separado. Então, agora eu esqueci, qual foi a pergunta? Era as fontes... Sim. Então, esse acesso à fonte, isso envolve todo o nosso processo. Quando a gente viaja, quando a gente vai para uma comunidade indígena, a gente sempre prioriza, a gente fala primeiramente com as lideranças. Quando eu fui para a terra indígena Canamarim, em 2018, eu fiquei quase um ano discutindo com os lideranças. Eu sempre falo, repórteres, paciência. Para trabalhar na Amazônia é paciência. Você também tem que mudar a cabeça, tem que mudar até mesmo paradigmas e conceitos que você aprende na universidade. Na faculdade, ensino coisas que você tem que até desaprender quando você vai para o campo, quando você vai trabalhar lá. Eu, na Amazônia Real, aprendi muita coisa e também desaprendi muita coisa que eu achei que não era mais daquele jeito. E a gente tem que reverter, historicamente, muitos conceitos que a gente aprende na faculdade, por exemplo, ou numa redação, numa grande redação. Porque, naquele momento que você está trabalhando em campo, você vai perceber que não é daquele jeito que você deve fazer. Você tem que ter cuidado com as suas fontes, você vai expor aquela fonte, por exemplo, tem que se indagar. Nesse momento, a gente tem que fazer mesmo essa matéria com essa pessoa que está ameaçada? Será que ela quer? Será que é necessário nesse momento? Porque eu termino de fazer minha matéria e vou embora e vou deixar a pessoa ameaçada ali. Como acontece com muitas pessoas. Tem indígenas que são lideranças que estão com a cabeça a prêmio, porque elas estão expostas, muitas vezes elas nem se dão conta, muitas vezes, que realmente... Isso que a Sônia Brito falou, inclusive, de manhã, né? E elas ficam ali sozinhas. Eu lembro que uma vez eu fiz uma matéria sobre um povo indígena de Rondônia, e um dos ensinamentos básicos do jornalista não é assim: coloque o número. Qual é a quantidade? Você tem que dizer o número qual é a idade dele? É meio que bem básicozão, né, do jornalista. Aí eu pensei assim: por que eu tenho que colocar o número desse povo? Porque é um povo que está extremamente ameaçado por garimpeiro. O garimpeiro está entrando na terra indígena deles. Se eu disser quantos são, os invasores vão saber quantos são. A gente tem que quebrar até mesmo algumas rupturas ou alguns conceitos do jornalismo para proteger essas populações. Por quê? Quando alguém se fala assim, indígena não faz nada, né? Não tem isso, né? Indígena não faz nada, não paga nada, não paga imposto. Essa é sempre essa retórica que a gente vê no senso comum, né? Das populações, das pessoas que são anti-indígenas. Mas, na verdade, são essas pessoas que estão protegendo a floresta. A Amazônia só existe hoje, a floresta, porque existem essas populações que estão ali. Você vê ali, vai no Mato Grosso, ao lado só é campo, né? E no meio tem uma floresta que está resistindo pelos povos do Xingu ou pelos grupos que estão ali da Caiapó. Isso ao redor só é campo.
E quando vocês ficam sem água, muitas vezes, aqui no Sudeste, é porque teve um problema muito sério na região amazônica. Quem lembra de 2019, né, que ficou todo aquele fumaça que veio para cá, que é um problema que não foi daquele ano, é de muito mais tempo. Então, aquilo que a Eliane fala, sem a Amazônia, sem essa regulamentação climática, isso vai afetar toda a região. E quem é que protege essa floresta? Que é isso que tem que se tocar. Quando se ouve isso muito em campanha, que parece algo tão superficial, tão banal, é real. Quem protege a floresta são essas populações que estão ali. São as populações indígenas, as populações ribeirinhas. Hoje, no estado do Amazonas, por exemplo, existe um grupo lutando por uma RDS, mas o governador não quer. A maioria dos governadores da região norte são todos anti-indígenas, anti-ambiental. Não acredito quando eles falam em grandes fóruns que estão protegendo a floresta. Não é verdade. Que, inclusive, isso também os jornalistas precisam ter esse olhar crítico para isso. Para quando perceber que um governador está falando lá num fórum, sei lá, na COP, não sei onde for, que protege a floresta, não é verdade. Porque, na verdade, eles estão fazendo todo um problema. Então, a gente está sempre... Eu acho até uma pauta muito interessante. Tratar a Amazônia de forma homogênea não dá mais, não dá para falar. Eu fui na Amazônia, eu fiz uma trilha de Amazônia, não é. Você tem que dizer, eu estive no Pará, eu estive em Rondônia, eu estive no Amazonas, eu estive em Roraima, Acre, Amapá. E dentro do Amazonas existe diferenças também. É difícil, realmente, não é fácil fazer essa cobertura. Mas é preciso saber o que está acontecendo. Agora, já acho que eu nem respondi mais a tua pergunta, né? Respondeu. Obrigada. Obrigada. Falando do conhecimento desses locais, eu queria que, rapidamente, Gabriel, você falasse um pouquinho da questão de Roraima, porque tem uma questão de uma legislação, você estava me contando. Exatamente. Que poucas pessoas aqui no Sudeste estão sabendo e tal. Então, rapidamente, eu gostaria que você falasse dessa questão da legislação de Roraima, por favor. Diferente lá do Amazonas e Pará, o estado de Roraima é um estado totalmente... a população foi levada a ter um pensamento bolsonarista, né? O Bolsonaro elegeu, ao longo de 2018, uma grande bancada radical, né? Foi eleito bastante, como a Elaíse falou agora há pouco. Houve muitos governadores eleitos que são contra a proteção dos povos indígenas. Em Roraima foi sancionada uma lei que proíbe que os órgãos de fiscalização, a Polícia Federal, a FUNAI, o IBAMA, destruam os equipamentos dos garimpeiros, como as balsas, tudo. Isso foi... A bancada lá, garimpeira, quer tentar impedir essa fiscalização. Mas o Ministério Público Federal entrou com essa ação. Essa mesma lei, gente, ela foi aprovada em Rondônia. A mesma lei. Não muda, não tem pontos diferentes que distinguem. É a mesma lei, porque eles querem enfraquecer a fiscalização para que eles habitem a região. Mas a gente, como jornalista, como sociedade, tem que fazer esse papel de mostrar que isso não pode acontecer. Que a nossa riqueza ela tem que permanecer em pé, porque é dali que ela vai dar o melhor para a gente. Nossa respiração vai ficar melhor. Então, como a Kátia falou, realmente, a sociedade em Roraima, gente, o estado de Roraima ele foi habitado por uma boa parte de garimpeiros. Hoje é muito difícil lá impedir, mas há uma minoria que é grande e consegue fazer lá com que a gente que está lá cubra e faça esse papel, mostrando para vocês aqui que a terra Yanomami está sendo invadida, que além da terra Yanomami, gente, tem a terra indígena Raposa Serra do Sol, que foi demarcada recentemente, que também está passando por isso. A liderança de lá também está sendo ameaçada e ele me relatou que não consegue sair nem sequer para fazer alguma outra coisa, porque senão ele pode perder a vida. Então, para vocês entenderem como a situação dos nossos indígenas precisam de mais olhar, atenção, e que a gente que está aqui ecoe essa voz, aumente ainda mais, para que a nossa floresta seja aí protegida e que ela seja mantida em pé. Obrigada, Gabriel. Então, pessoal, a gente está indo agora para o momento final, né? A gente poderia falar da Amazônia por muito tempo, mas eu queria chamar aqui ao palco a Natália, presidente da Abrage, os diretores da Abrage que estão presentes, e também a equipe da Abrage que organizou o evento, por favor.
Vamos lá? Bom, acho que só para fechar essa mesa, eu acho que é legal estar todo mundo aqui para a gente dar esse horizonte de que esse é um trabalho coletivo. A Abrage é construída a muitas mãos, com muito esforço. Acho que quem está nos bastidores consegue ter uma dimensão um pouco melhor do nível de trabalho e sangue, suor e lágrimas, né, Cris? Para fazer a Abrage, as ações, as atividades da Abrage acontecerem com, às vezes, uma quantidade de recursos que é bastante limitada. Então, queria, em nome da Abrage, aqui agradecer esse time, a diretoria que está aqui com a gente, a Gabi, a Thaís, a Amanda, Sérgio, a outra Gabi, Tiago, e a gente tem diretores que não estão aqui, né? Quem é que está faltando? O Luiz Toledo, a Cecília, o Tiago Malha, o Juan e o Gui Amado, sim, que não puderam estar aqui até o final, mas agradecer em nome dessa diretoria. Eu estou deixando a Abrage por questões profissionais, estou passando o bastão para a Kátia, e, como eu falei, tem uma força muito grande nesse trabalho coletivo. Então, todo mundo o tempo todo contribuindo, se ajudando. E queria agradecer aqui essa mesa de encerramento, que foi super emocionante. Acho que um tema que é extremamente relevante para a gente, para concluir esse congresso. Agradecer a presença de vocês e a gente se encontra no ano que vem, né?